Olá, gente querida, seja muito bem-vindo a essa primeira edição do Bênçãos Recebida, Vida Renovada. Estamos iniciando esse programa debaixo da unção de Deus, tá bom? A gente já tinha esse projeto e agora a gente está colocando esse projeto, né, para acontecer. Então, hoje estou muito alegre, muito feliz por estar dando início, né, a este projeto, ao Bênçãos Recebida, Vida Renovada. Eu também estou feliz por você que está aqui nos assistindo, tá bom? Sinta-se abençoado, porque através, né, deste programa, através desse podcast, Deus também pode abençoar a sua vida, tá bom? Eu quero estar fazendo uma oração aqui nessa hora, tá bom? Você que estiver aí, feche seus olhos e ore conosco. Senhor Deus, eterno Pai, queremos te louvar e agradecer, ó Pai querido, pela oportunidade de estarmos mais uma vez, Senhor, diante da sua presença, ó Pai querido. Deus, foi muita barreira, foi muita luta, mas até aqui, Senhor, Tu nos deu a vitória, Deus querido. Muito obrigado, ó Pai amado. Abençoe a cada um, Senhor, que está nos assistindo neste momento, ó Pai querido. Que a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, o seu favor venha entrar nos lares agora, Senhor. E venha, Deus querido, restaurar vidas, abençoar aquele que está aqui conosco, nos assistindo. Muito obrigado, fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, tá bom? Pastor Leandro está aqui conosco, né? Fiz o convite, ele de muito bom grado aceitou e veio aqui nos prestigiar, tá bom? Foi o primeiro dessa primeira edição do programa, tá bom? Então, muito feliz, tá, pastor, por estar conosco aqui, né? E eu estou muito alegre pela tua presença aqui, tá bom? Então, assim, estou muito feliz pela vida do pastor Leandro, tá bom? Outros virão também, tá? A gente já está aí vendo algumas pessoas para que possam estar conosco aqui nesse programa, falando da palavra do Senhor, tá bom? E abençoando a nossa vida, a sua vida, tá bom? Dando início, né? Creio eu que abrindo o caminho para vários amigos poder estar aqui falando das suas experiências, contando como é que foi o início da caminhada. Mas hoje eu faço parte do Ministério Apostólico Samaritano, presidido pelo apóstolo André Félix, e ali nós auxiliamos como pastor na obra de Deus. Sou casado, minha esposa, a pastora Carol, tenho 2 filhos, João Paulo e Benjamin, e esse daí é um pouco da nossa trajetória. Muito bem, pastor. Aqui já para iniciar, né, para a gente quebrar o gelo já, daqueles que estão aqui nos assistindo, eu gostaria que o senhor pudesse contar um pouquinho assim do início da sua trajetória, como iniciou o seu ministério, como o senhor teve um encontro com Deus, como foi isso, pastor? Eu acho a minha história com Deus, ela é uma história, para mim, eu acho uma história muito linda, né? Uma história muito marcante, porque eu lembro como se fosse hoje, dia 28 de dezembro de 2012, eu fui fazer uma visita através de uma prima minha, que já estava me convidando há muito tempo para ir na igreja. E a gente, quando está fora, né, da presença de Deus, que na verdade eu sempre fui de igreja, minha mãe sempre me levou para a igreja, mas eu tive aquele momento de estar afastado, e nesse dia eu resolvi fazer uma visita. E ali o pregador pregando hoje, que era diácono na época, hoje é o pastor Valmir. Se ele ver essa live, ele vai lembrar do que eu estou falando, e ele pregando uma mensagem. No final da mensagem ele fez o apelo, e ali eu me decidi, com muitas dúvidas, né, que veio sobre a minha cabeça, mas ali decidi, e eu botei no meu coração que eu ia servir a Cristo, independente de qualquer coisa. Que bênção, pastor, que bênção. Muito feliz.
Eu acho que você que está assistindo, né, talvez também um dia se encontrou dessa forma e se viu nessa história, né, nesse relato aqui que o pastor Leandro está contando. Isso acontece muito, né, pastor? Acontece muito com muitas pessoas, porque às vezes as pessoas têm um medo, né? De se lançar, dúvida, de se porque converter? geralmente quando a pessoa está afastada da presença de Deus, e ali é feito um convite para aquela pessoa renovar a sua aliança, no momento vem muitas dúvidas, né? O que o senhor acha que mais inibe a pessoa, digamos assim, de na hora do culto ali, na hora do apelo, o que mais para o senhor que faz que prenda a pessoa ali, que tem aquela resistência ali de levantar as mãos, se converter? Então, no meu entendimento é que as pessoas trazem para si que elas vão ter que largar tudo, abrir mão de tudo, né? Porque muitas pessoas têm uma tese de que você ser cristão, você está proibido de tudo. Você não pode fazer nada. Eu costumo dizer, quando eu estou conversando com alguém, ou até mesmo evangelizando, dando uma palestra, costumo dizer que hoje eu vivo da maneira correta. Então, na presença de Deus, hoje nós vivemos da maneira certa. E no mundo nós vivemos do jeito que quer. Eu costumo dizer que na presença de Deus, a gente pode ir na praia, a gente pode ir no shopping, a gente pode ir no cinema, a gente pode fazer tudo que é de bom. Se alegrar, né, pastor? Se alegrar na presença de Deus, dançar na presença de Deus, louvar, mas da maneira correta. Crente come muito? Esse negócio aí. Que crente come, né? Mas é isso aí. Dizem que o crente não bebe, o crente come. Então, toda festa de cristão aí tem carne, né? Tem... As festas são arregadas, né? Tá aí, ó. Tá vendo aí? Que benção. Desafios e aprendizado. O que você aprendeu ao longo da sua caminhada na fé? Qual o papel da igreja na sociedade para o senhor? Então, eu vou falar porque duas perguntas. O que eu aprendi na caminhada na fé e o que é a igreja na sociedade. Então, na minha caminhada cristã, na fé cristã, é o que Paulo diz em Romanos 12, né? 12, versículo 1 e o versículo 2, ele diz que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? E ele fala também para que nós não conformamos com o mundo, mas transformável pela renovação do vosso entendimento. Eu acho que o maior desafio para um cristão, ele caminhar na fé, sem olhar para trás, sem olhar para a direita, para a esquerda, é primeiro mudar a mente, renovar a mente, ter uma mente renovada. E depois que você ter essa mente renovada e entender o que significa a fé, aí sim você já começa a dar outros passos. E sobre o papel da igreja na sociedade, o papel da igreja, Jesus já falou, né? Para a gente pregar o evangelho, né? Trazer para a sociedade. Muitas das vezes as igrejas, as pessoas, a sociedade está acostumada a receber coisas e não querer aquilo que realmente vai transformar. Uma cesta básica não vai transformar a vida de ninguém. Você dá um dinheiro, uma esmola, não vai. Você vê lá na Porta Formosa, o coxo estava ali todo dia, recebendo esmola, mas a vida dele estava do mesmo jeito. Mas quando Pedro e João chegou ali com uma autoridade e pregou o evangelho, que era o evangelho de Cristo, que curava, libertava, a vida dele foi transformada. Então, a sociedade, o que realmente a sociedade precisa é da palavra de Deus e ser alimentado por Deus através da pregação do evangelho.
Amém, pastor. Atualidade e sociedade. Como permanecer, pastor, firme na fé em meio a tantas influências negativas nos dias de hoje? Como a gente permanece firme? Permanecer firme. Porque uma coisa é a gente ali se converte, aceita Jesus, né? Tem um apelo, na hora da emoção, e na hora também que a pessoa recebe, né, a verdade ali, o toque do Espírito Santo. Acredito que é o toque do Espírito Santo que impulsiona, né? Impulsiona a pessoa a levantar as mãos, a se converter. Mas esse é o primeiro passo. E agora, daqui para frente, como que faz? Depois que aceita Jesus, e agora, os desafios dessa caminhada? Na verdade, eu trago muito esse exemplo para a minha vida, porque o começo de tudo, Esda, é bom. Porque o começo, eu sempre nas minhas ministrações, eu sempre digo isso, que o começo, ele é muito bom. E porque o começo de tudo você está com gás, você está com ânimo, você está ali com, como eu posso dizer, você está com coragem. E o final, você sabe que você está para chegar, na linha de chegada, então você vai querer chegar. Mas o segredo de tudo é quando você chega no meio, porque é no meio que vem a tempestade, no meio que vem a luta, é no meio que vem a dificuldade. Então, se a pessoa quer vencer realmente, ela não tem que vencer no começo nem no final, porque no final você já sabe que você vai vencer, que você chegou, mas você tem que aguentar ali no meio. O profeta Abacuque, ele diz, numa das suas orações, ele diz assim: ó Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Aviva a tua obra no começo, no final. Ele pediu um avivamento de Deus no meio. Porque era no meio que o povo se perdeu. Que o povo já não deixou a fé. Então, é no meio que o bicho pega. Foi forte agora, pastor. Pastor aqui deixando aqui um beijinho na flor aqui, tá? É forte, né? É forte. O que significa ser cristão de verdade na sociedade? Ser cristão de verdade. Ser cristão na sociedade, a Bíblia diz que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Então, assim, quando você sai do teu portão para fora, ou se você, de repente, mora até no quintal de família, a pessoa está te vendo. Então, hoje, você ser um cristão no meio da sociedade, claro que nós temos que se comportar, o nosso jeito de falar, com a nossa roupa, né? Mas eu acho o caráter da pessoa. Eu acho que o que vai fazer você realmente ser um cristão de verdade. Isso aqui não preciso nem falar, porque se eu for falar disso aqui é muita coisa. É um testemunho, né, é um testemunho, mas eu acho hoje para você ser um... Para o senhor, o que convence melhor aquele a essa testemunha que nos rodeia, o que convence ele a se converter? São palavras ou testemunho de vida? Eu acho testemunho de vida. Porque palavras o vento leva. Eu posso falar, mas na prática, olha o que Jesus falou para os discípulos. Jesus fala assim, aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, eu assemelhei um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Vem o vento, corre os riscos, e aquela casa fica de pé. Jesus também ele diz, aquele que não pratica, é mesmo que construir uma casa na areia, porque vai vir um vento, vai correr os rios, e a água vai levar aquela casa, ou seja, aquela casa não vai se manter de pé. Então não é só eu falar, porque às vezes eu posso falar muito
e não praticar aquilo que eu falo. E às vezes eu não falo nada, mas pratico tudo aquilo que a Bíblia ela manda eu praticar. Então, em vez de eu falar muito, eu fico com a prática. É só praticar e obedecer. Amém. Pastor que está só soltando uma atrás da outra aqui. É pérola, vai pegando as pérolas aí. Fica ligado. Vai soltando uma atrás da outra. Pastor, eu fiquei numa curiosidade aqui. O senhor iniciou o seu ministério no Ministério Apostólico? Como começou? Teve alguma primeira igreja assim que iniciou e depois o senhor chegou até o Ministério Apostólico? Como que aconteceu? Então, o meu início não foi no Apostólico. Meu início foi no Ministério Fogo e Glória, Pastor Ivan Benson. Então, o meu início foi lá e eu tenho uma história linda lá no Ministério Fogo e Glória, uma igreja a qual hoje eu tenho um carinho muito grande. Até hoje eu tenho a carteirinha de diácono que eu guardei lá do Ministério. Eu ia perguntar isso agora, se o senhor já exerceu o ministerial lá ou foi já no Apostólico que... Não, lá... Hoje, para quem não me conhece e vê um pastor, novo, pastor... Mas se eu for contar toda a minha história, eu tenho uma caminhada. Eu não caí de paraquedas, não cheguei, pastor, não fui consagrado em cima do monte, eu não botei a mão. O senhor é novo, né? O senhor é mais novo que eu, né, pastor? 30 anos. 30 sou novo. E lá eu comecei... jovem pastor. Um jovem pastor. Estou me acostumando ainda, porque... Tem lugar que a gente vai, a pessoa te olha de cima a baixo. É um Timóteo. Teve esses dias eu fui pregar numa igreja e olha que a pessoa me conhecia. Qual cargo? Aí eu falei, pastor, meio sem graça, porque era uma igreja com nome e os obreiros, né? Eu falei, pastor, aí a pessoa olhou para mim e tal. Tem a carteirinha aí? Eu falei, poxa, eu não estou com a carteirinha não. Aí fiquei parado na porta, a pessoa, não, pode entrar. Então, assim, as pessoas vê muita aparência. Mas lá o meu início foi um início muito lindo. No Ministério Fogo e Glória, fui auxiliar, eu varria a igreja, eu limpava a igreja, abria, fechava a igreja. Então, assim, tudo hoje que um obreiro faz, um auxiliar, um diácono, tudo isso que eles fazem na igreja, eu já fiz. Então, assim, para mim chegar até aqui, eu plantei lá atrás. Sim. Então, passei pelo Fogo e Glória, depois tive no Ministério Assembleia Pentecostal Face de Deus, pastor Elias, e hoje eu estou no Apostólico. O senhor falou sobre, né, viver de aparência, né? Aliás, Deus não olha a aparência, na verdade, né? Tem algum texto bíblico que o senhor possa fazer uma comparação para quem está assistindo, né? Que, por exemplo, o caso de Davi, né? Davi está lá no pasto, né? E assim, Israel estava precisando de um guerreiro, de alguém para lutar, né? E tinha homens fortes, tinha homens preparados, homens que só viviam na batalha, e ele sempre esteve lá, escondido ali no pasto, cuidando, né? Do rebanho ali do teu pai. Como se dá isso? Falar de aparência, né? A gente lembra logo de Davi, né? Porque Davi, ele, como foi e hoje, depois de Cristo, ele é um exemplo para nós, né? Nós jovens gostamos muito, crianças. Então, quando Deus fala para ungir Davi a rei, né? Deus, quando olhou para Davi, não olhou para o tamanho e estrutura, porque se fosse depender do tamanho e de estrutura para ser rei, Davi nunca ia ser. Porque Davi era um menino, né? Era o caçula. Quando o profeta chegou na casa de Jessé e falou que passou os irmãos, aí o pai falou, ainda falta o menor da casa, o caçula, né? E foi buscar Davi no pasto. E algo que eu estava pensando hoje sobre Davi, algo muito interessante. Como que Davi chegou lá no palácio? E algo que me chamou muita atenção, Extra.
Hoje eu não me preocupo em chegar a determinados lugares, não me preocupo se eu vou falar aqui, vou até olhar para a câmera, qual pregador hoje, né, da nossa atualidade ou antiga, que não tem um desejo de pregar num Gideões missionários, num evento celebrar. Eu estava na celebrar agora, né? Na vigília, coisa linda, os pregadores pregando louvor, a gente na intercessão, orando. O pregador que falar para mim que não deseja isso, me desculpa, não é pregador. O cara falar que não deseja ou não tem vontade de ter uma... Porque todo mundo sonha. Sim, então, faz parte. Davi, se você vê o contexto da vida da história dele, ele queria ir para a batalha, o pai que não deixou. Ele tinha um desejo de estar lá. O pai falou, não, você não vai, você é muito novo. Então quem foi? Os irmãos. Mas, Davi, quando ele não teve a oportunidade de ir, mas depois o pai falou, vai, leva um alimento para os irmãos. Leva. Por quê? Porque o gigante estava afrontando. E o que aconteceu ali? Todo mundo com medo. Né? Quem tinha aparência, quem era de escalão, ninguém teve a coragem. Mas quando chegou um menino lá, Davi, ele falou, não, vou enfrentar. Aí eu quero dizer para você aí, você que tem medo de enfrentar desafios grandes, sabe por que Davi ele venceu o gigante? Porque a vontade dele de vencer a guerra foi maior do que o medo dele. Hoje, se o ser humano falar que não, hoje todo mundo tem medo, né? Mas eu posso ter medo de qualquer coisa, mas se a minha vontade de vencer for maior do que o meu medo, ninguém vai me parar. Então, esse é o segredo. Deus não está preocupado com a aparência. Deus sim, Ele quer um corajoso para guerrear as batalhas. Ó, que forte, cara. Só pérola hoje aqui, hein? É muito forte, é muito forte. É isso aí, pastor. Sobre redes sociais e fé. Como usar as redes sociais sem perder a essência cristã? Porque hoje em dia, né, a facilidade hoje de a gente ter o que a gente quiser na palma da nossa mão está muito grande, né? E aí, como que se dá isso? Como usar as redes sociais sem perder a essência cristã? Hoje, a rede social, como você falou, citou, né? Hoje, a rede social, ela traz muita liberdade e facilidade e também ilude muitas pessoas, porque a rede social, você pode postar alguma coisa que você não está vivendo. Você pode ali fazer, hoje diz, né, o IA, né, que é esse robô que faz tudo. Você postar algo que você não está vivendo. Mas como é que eu vou como é que eu posso dizer? Usar a rede social e não perder a minha essência. É eu ser o que eu sou na realidade e na rede social. Porque eu posso ser uma coisa aqui, na rede social ser outra. Então, assim, para a gente poder não perder essa essência, o que é quando a gente fala de essência? O que o cristão precisa para ter uma essência? É o básico. É orar, jejuar e ler a Bíblia. Acho que tudo exagero, né? Tudo que é demais faz mal, né? Tudo que é demais faz mal. Hoje, não criticando, eu gosto muito. Culto, monte. Mas, o que acontece? Hoje, se você pegar um culto de doutrina, escola bíblica, está vazio. Mas se você marcar um culto no monte, culto dos mistérios, está lotado. Então, essa é a diferença da essência cristã. Quando você vê que realmente alguém tem a essência, vai priorizar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a prioridade. Né? Você pegar um culto aí,
uma mini vigília, uma vigília, um culto, hoje é culto do manto. Você canta corinho, roda, mas na hora da palavra, quem não tem a essência, que é a palavra de Deus, vai embora. Então, assim, hoje, para me manter a essência na rede social, é eu ter a minha essência a minha vida própria, manter ela também na rede social. Então, eu creio que se todos fazerem isso, aí sim é difícil de perder a essência. Tem um versículo, né, que diz que aquilo que te domina te torna seu senhor, né? Então, acho que tudo que é demais, tudo que a gente coloca como prioridade, sem ser prioridade na nossa vida, acaba dominando, acaba tomando frente, né? Então, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu propósito e tudo na medida certa, né? Acho que faz bem. Um pouquinho de cada coisa, né? A gente não passando certos limites, né? Legal, pastor. A fé tem sido vivida ou apenas exposta hoje em dia? Tem sido realmente vivida a fé? A fé tem sido vivida ou somente só está sendo exposta ali, está sendo de alguma forma ali fake news, digamos assim. Você olha assim, a pessoa prega, canta, mas ali é fake news. Existe isso? Na verdade, a fé, ela é o firme fundamento. Então, quando eu falo de fé, eu falo do firme fundamento das coisas que eu não vejo. Das coisas que eu não vejo, mas sim das coisas que eu espero. Então, assim, hoje a pessoa fala que tem fé, mas não tem paciência para esperar o que a fé vai te trazer. Porque a fé, ela traz esperança. A fé, ela traz alegria. Só vou soltar aqui só um negocinho aqui. Quem quiser pegar já pode montar uma mensagem. A mulher do fluxo de sangue, ela gastou o seu dinheiro com vários médicos. Vários médicos, ela gastou o seu dinheiro. Ela estava 12 anos, Esdra, ali. E a gente sabe que o período normal de uma mulher ter esse fluxo é 7 dias, 5, né, dependendo da situação da mulher. Mas ela ficou ali 12 anos. E se você for buscar, trazendo para a ciência humana, se a pessoa ficar perdendo sangue direto, porque o nosso corpo contém 5 litros de sangue. Se a pessoa perder em 10 minutos esses 5 litros de sangue, a pessoa pode ir a óbito. Então, se 10 minutos a pessoa está perdendo sangue, como que ela conseguiu sobreviver 12 anos? 12 anos. Então, o texto diz o quê? E ouvindo falar de Jesus. Então, Cristo é a nossa esperança. Ele é a nossa fé. Então, quando ela ouviu, gerou nela o quê? Esperança. Gerou uma fé. A fé que gerou nela, ouvindo falar de Cristo, o dinheiro dela nunca gerou aquela fé. O dinheiro dela sempre manteve ela em um enganamento. Gastando. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, eu acredito, vamos conjecturar a mente, né? Ela olhou para o espelho e falou assim, se tão somente eu tocar em suas vestes, seus vestidos, eu sararei. Ou seja, quando ouvimos falar de Cristo, aquilo ali vai gerando fé, aquilo ali vai nos levantando, porque a fé é isso, a fé ela levanta, a fé ela anima, a fé ela alegra, a fé ela exalta. Então a fé é isso aí, a fé é o fundamento de tudo. Glória. É isso. Muito bem, glória a Deus. Até que ponto a aparência espiritual pode substituir um relacionamento real com Deus? Até que ponto essa aparência espiritual
pode substituir um relacionamento real com Deus. Porque tem pessoas que, como eu já tinha dito antes, né, às vezes prega, quem olha assim, né, na rede social lá, mostra pregando, cantando, mas quando se fala de intimidade com Deus, até que ponto isso interfere no relacionamento real com Deus? Falar de intimidade, né? Falar de... Porque, na verdade, não tem como enganar Deus. Não tem como. Se a pessoa pregar, cantar, e não ter essa conexão, eu falo conexão com o Pai, através da oração, que a oração ela é uma conversa, né? Se você não tiver relação com as pessoas, se você não tiver hábito de falar com as pessoas, você não vai conseguir aproximar. Tiago escreve que para Deus chegar até a gente tem que se achegar até Ele. Eita, glória. Então Tiago ele deixa bem claro: chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós. Então, se essa pessoa não tem capacidade de chegar a Deus, como que essa pessoa vai falar que tem Deus, que está perto de Deus? Então não tem como enganar a Deus. Não tem como. Se eu não chegar até você e você não chegar até a mim, como que nós vamos falar que se conhece? Então, vai falar Deus é onisciente, né, pastor? eu já... conhece o Esdra? O Esdra? Conheço não. Mas ele passa aqui. Como assim? Você vê, é a mesma coisa de você conhecer. Para conhecer tem que estar perto. O senhor prega, né, pastor? Não mudando aqui de assunto aqui, o senhor tem uma vida itinerante, como é que funciona a sua rotina espiritual? A gente, pela graça de Deus, estamos aí, né, fazendo a obra de Deus. E para a gente se manter hoje, como falamos aqui sobre redes sociais, como você manter a sua fé, como você manter ali o seu caráter. E hoje, no século XXI, né, com TikTok, Facebook, diversas coisas, porque canções estão virando danças. Então, hoje está complicado demais de você ter essa manutenção espiritual. Mas não é impossível também, né? Então, a receita do bolo é a mesma: oração, palavra e jejum. Então, se você quer se manter ali no ministério, seja cantando, ministério de palavra, você tem que manter essa pegada. Sempre em constante oração, busca, palavra devocional, se humilhando na presença de Deus, reconhecendo que quando a gente prega, se Deus batizar, se Deus salvar, se Deus curar, a gente temos que dobrar o nosso joelho e falar: Senhor, muito obrigado, mas toda a honra, toda a glória é do Senhor, só sou um vaso em suas mãos, assim como ele falou do apóstolo Paulo: vai lá, Ananias, porque isso aí é um instrumento nas minhas mãos. Instrumento você é músico, você sabe que só sai alguma coisa, alguma nota ali, se alguém colocar a mão, né? Então, nós somos assim, um vaso na mão do olheiro. Se o olheiro tirar a mão, já era. E para manter essa rotina aí, estudar, preparar sermão, é difícil para conciliar com o trabalho? Como que funciona isso? A rotina de itinerante, de estar pregando a palavra de Deus e preparando os sermões, a agenda, como que funciona isso, pastor? Eu não sei como é que é a vida do itinerante que não trabalha, né? Então, assim, eu não posso falar sobre esse assunto. Eu vou falar a minha, que eu trabalho, né? Tenho minha família, tenho compromisso na minha igreja, né? Porque hoje muitas pessoas itinerantes, você chega no camarada, o camarada não tem pastor, os cantores não sabem nem de que igreja eles são. Então, eu não.
eu tenho meus compromissos, tenho meu trabalho, mas para me manter, Esdra, essa rotina de pregar aqui, prega ali, vou ali e tal, é constante, tem que orar muito. Tem que orar muito, porque senão a pessoa não consegue. Porque muitas pessoas que não trabalham, né, geralmente elas vivem da obra. Mas eu digo assim, mais assim, pastor, na questão de, por exemplo, preparar um sermão, quanto tempo isso exige do seu tempo para ler a Bíblia, para meditar? Por exemplo, isso leva quanto tempo? Quanto do teu tempo o senhor consegue investir para conseguir ter um sermão pronto, ter uma palavra para levar em uma ministração? Quando o senhor sabe que está pronto a pregação para ela ser levada, para ela ser falada, quanto tempo ela leva? Ou não precisa falar o tempo, mas é assim, só para a gente ter uma ideia aqui, como que funciona. De repente tem muita gente aqui que tem essa dificuldade de montar um sermão, a dificuldade de montar uma pregação. Então, assim, nada melhor do que alguém que está aí no dia a dia pregando, que tem já uma vida de pregação, né? E assim, como que funciona? Explica para nós aqui. Isso toma muito tempo? Exige muito do seu tempo? De leitura, de preparação de esboço? Ou não, assim, por exemplo, como o senhor prega praticamente todo dia, o senhor tem a sua agenda e prega praticamente todo dia, isso se torna mais fácil para uma próxima mensagem? Como que funciona assim? É mais nesse sentido que eu estou perguntando. Então, questão de tempo, eu sempre costumo estar lendo nas minhas horas vagas, tipo, horário de almoço, de manhã ali, todo dia, eu faço uma devocional e vou orando a Deus pedindo palavra para que eu possa a ter mensagens. E quando Deus ele me direciona a um texto, eu fico ali, às vezes, meditando naquele texto uma semana, ou até 2 semanas, preparando aquele texto, uma introdução, trazendo uma dimensão de entendimento para aquele público que eu vou pregar, uma aplicação boa, porque toda mensagem ela tem que ter um começo, um meio, um fim. Então, tudo isso gera um tempo. Se eu falar assim, do nada, não, ninguém faz nada do nada. Então, assim, há um tempo de preparação, né? E, ao todo tempo, eu estou ali lendo a Bíblia, todo tempo lendo a Bíblia, leio um livro, pesquiso, né? E a gente vai montando ali de acordo com o nosso tempo, porque se a gente for esperar tempo mesmo para ler, a gente não vai achar. Então, no meio desse tempo, dessas horas vagas que a gente tem, a gente vai buscando em Deus as mensagens. E bom, pastor. Então, assim, a exigência é mediana, então. Nem toma tanto do seu tempo, mas também, como que funciona? Não toma muito do seu tempo, mas também não é tão rápido assim a leitura. Na verdade, não toma muita coisa do meu tempo, mas também não é rápido. Porque... Sabe por quê, pastor? Eu pergunto isso porque tem pessoas que eu escuto muitos relatos, né? De pessoas que dizem que eu leio a Bíblia e eu não consigo entender. Tem coisas que eu não consigo compreender, tem coisas que tem palavras que são difíceis. Então, assim, é mais nesse sentido que eu queria essa explicação. É fácil a interpretação? Se eu ler assim e já logo a mensagem vem? Ou não? Tem mensagem que o senhor olha, lê, já vem a mensagem. Tem mensagem que, né, tem que ser debaixo de lágrimas, muita oração, para Deus te revelar. Como que funciona? Na verdade, a Bíblia, todo texto tem um contexto, né? Então, às vezes a pessoa quer trazer uma mensagem porque aquele versículo chamou a atenção.
eu gostei desse versículo. Um exemplo, Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará, né? Um versículo conhecido. Mas por trás desse verso há um contexto, há uma história. Então, para a gente poder montar essa mensagem sobre o Salmo 23, nós temos que buscar fontes extras, né? É ler um livro, é pesquisar, é trazer o que aquele texto representa. Porque a Bíblia, ela também é figurativa, né? Linguagens figurativas. Nós temos que entender o momento, o ano, a data qual tempo surgiu, qual a década surgiu, para que povo aquele versículo está sendo falado, para que nação. Então, assim, há um preparo muito grande. Parece fácil, mas não é. Tem um contexto histórico por trás, né? Isso aí. Muito bem. Pastor, eu gostei muito desse papo que a gente bateu aqui, muito feliz. A gente está chegando no final, tá? Estamos finalizando aqui. Então, quero agradecer de coração o convite, tá? E eu vou deixar aqui embaixo, tá, gente? Vou deixar aqui embaixo aqui. O senhor tem rede social, telefone, tá? A gente vai deixar aqui embaixo na descrição. Segue aí, pô. Segue aí. O contato do pastor Leandro, aquele que quer convidá-lo, ele já tem ali a sua agenda. Já está aqui, ó. Bênção recebida Vida e renovada. vida renovada. Então, gente, Tá bom? segue aí o canal do nosso amigo Evangelista Esdra. E aí, segue lá a gente na rede social também, ele vai deixar aí embaixo aí. É isso aí. É isso. Então a gente está aqui a gente está em algumas redes sociais, né? Estamos no Facebook, aliás, nós estamos no Instagram, né? E no YouTube. No YouTube a gente tem lá o Bênçãos Recebida, Vida Renovada. E no Instagram é BV Vida Renovada, não é isso, produção? Então, a produção está me corrigindo aqui. É BR Vida Renovada. Você vai encontrar lá no Instagram. Tá bom? A gente vai deixar aqui, ó. Vou deixar aqui embaixo, aqui, na descrição do vídeo. Lá no YouTube, clica lá naquele sininho para que você possa receber em primeira mão cada vídeo que for saindo. Toda semana a gente lança vídeo. É que hora, produção? Às 18 horas? Então, 18 horas, a produção aqui faz aqui a nossa agenda. Gente, Então, segue aí, vamos bater 100 mil. 100 mil likes. Gente, vamos fazer crescer esse canal. Você crescer, ativa que o sininho. Tudo que for falado aqui vai chegar, né? Ativando o sininho. Vai chegar. E se inscreva. Se inscreva, se inscreva, compartilha para que os seus amigos também recebam esse vídeo que abençoa a sua vida, tá bom? Até semana que vem, gente. Um beijão. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe, tá? Pode contar conosco aí. Deus abençoe esse canal. Deus abençoe a família. Quero agradecer a Deus pelo convite, agradecer a sua vida, agradecer toda a produção, todo o apoio que foi, toda a dedicação, né, da bênção recebida desse canal. Que você seja edificado por esse papo, pelas palavras que foi entoado aqui, né, pelas experiências, que você possa ser alcançado por Deus. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Tchau, gente. Até semana que vem. Deus abençoe.